Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os elementos básicos de uma linguagem de montagem. E essa é a meta da nossa aula de hoje. Tá? Bom, quando a gente fala em linguagem de máquina, a gente está falando na especificação da interface entre hardware e software. O que significa isso? Significa que a gente está propondo um conjunto de instruções e também um hardware para implementá-las. Mas observa que eu posso propor esse mesmo conjunto de instruções e encontrar um outro hardware para implementar, ou mesmo usar aquele mesmo hardware e fazer uma variação no conjunto de instruções que ele aceita. Então, nesse sentido, nós temos duas direções aqui a trabalhar. E a gente vai enxergar sempre na direção da especificação é o conjunto de instruções. Então, a nossa linguagem de máquina vai ser a nossa especificação. Na dúvida, olha para ela como ela espera que funciona e isso o hardware vai refletir. No nosso caso, o nosso processador é bem simples, é simples o suficiente para a gente poder olhar nas duas direções e conseguir entender um pelo outro. Então, uma recomendação que eu tenho para vocês é, daqui para frente, quando vocês começarem a ter dificuldade com uma ou outra instrução, ou mesmo com uma ou outra funcionalidade do processador, olha o outro lado. Se você está com dúvida na funcionalidade do processador, olha a especificação da instrução. Se você está com dúvida na especificação da instrução, olha a funcionalidade do processador. Essas duas coisas têm que casar perfeitamente. Tá? Mas na hora que a gente vai definir, então, uma linguagem, a gente precisa começar a perguntar que tipo de operações nós queremos ter, em que elas vão operar, certo? Como o programa vai ser controlado? Como é que eu vou garantir que esse programa está sendo controlado, certo? Então, cada uma dessas funcionalidades, cada tipo dessas coisas, a gente precisa olhar e modelar e definir na nossa linguagem de montagem. Geralmente, a gente está fazendo uma correspondência muito próxima no hardware. No nosso processador vai ser super colado. Então, vocês já viram o LU, só vamos ter no nosso processador instruções que são suportadas por aquela LU. Não vai ter aquele caso onde essa é uma instrução super diferente, eu vou ter que incluir novas coisas lá. A gente vai ter as funcionalidades que já estavam na LU. Mas é comum existirem processadores que não têm uma correspondência tão direta e eles precisam de formas diferentes de implementar essa instrução. Além disso, existe um cenário onde nós estamos muito preocupados com a relação custo-benefício, os trade-offs entre a área do circuito integrado. Se eu fizer um processador muito grande, talvez não valha a pena essas instruções a mais, ou o contrário, se eu fizer um processador muito pequeno, talvez ele não tenha desempenho suficiente. A gente vai ter o tempo que eu gasto para poder completar uma instrução. O que significa isso? Significa que uma instrução que faz muita coisa, mas demora muito, talvez não seja tão útil, e a gente prefere instruções mais simples, ou o contrário, eu prefiro uma instrução um pouquinho mais complexa, mas que faça bem mais coisas. Então esse trade-off todo vai existir na hora de modelar as nossas instruções. Então, só para poder detalhar um pouco, então, as operações de máquina que nós temos, elas correspondem às operações que o hardware vai suportar. Por exemplo, nós temos instruções aritméticas. A gente já viu como fazer uma soma, como fazer subtração, e a nossa LU é capaz de fazer soma e subtração. Então, o nosso processador terá operações aritméticas. Ele também vai ter operações lógicas, certo? AND, OR. Essas são as operações que nós vamos ter nesse processador para garantir que eu consiga avaliar expressões lógicas. E um outro tipo de operação são as operações de controle de fluxo. Tipicamente, para quem já viu alguma linguagem não estruturada, é o equivalente ao goTo, mas essa instrução de controle de fluxo ela vai ser muito útil para trabalhar a implementação de ifs. Então, se você pensar num código de if, que você tem um monte de coisa aqui, você tem um else e que tem outras alternativas, uma coisa importante de você pensar é que se essa expressão daqui for verdadeira, você roda esse código. Por outro lado, se ela for falsa, você precisa vir para o else. Além disso, aqui, ó, na última instrução aqui, antes do else, você tem que vir e saltar para o final. Então, são exatamente esses saltos aqui que a gente está falando de instruções de controle de fluxo, tá bom? Ok? Além disso, nós temos algumas diferenças entre as linguagens de máquina, em especial da quantidade de instruções diferentes que nós vamos ter. O quão rica é a nossa capacidade de expressão, quão grande é o nosso poder de expressão e dos tipos de dados também. Nós já falamos mais cedo, quando a gente definiu LU, que as palavras do nosso processador terão 16 bits. Quer dizer, eu vou operar em cima de 16 bits de cada vez.
Isso quer dizer que eu também vou ter instruções usando 16 bits de memória, certo? Mas eu posso ter processadores com 32 ou com 64 bits. Nós estamos usando 16 bits, que é um tamanho razoável para a gente escrever em slides, assim, para poder fazer contas com 16 bits, mas todos esses conceitos se aplicam ou se expandem para outros tamanhos. Além disso, nós temos representação de ponto flutuante, quer dizer, eu quero representar números que não são inteiros, esses números podem ter casas decimais, nós temos alternativas para eles também, tá? Bom, além disso, nós temos que pensar do ponto de vista de endereçamento. O que significa isso? A gente viu no capítulo passado o circuito do PC. E esse circuito do PC, se a gente não deixar acontecer quase nada nele, se a gente só ativar o sinal de INC, o que vai acontecer? Ele vai pegar a posição 0, por exemplo, depois ele vai para a posição 1, depois para a posição 2, depois para a posição 3. Então ele fica incrementando as instruções, que é exatamente, incrementando o contador, né? Que é exatamente o que a gente quer. Eu quero executar a instrução da posição 0, depois eu quero executar da posição 1, depois eu quero executar da posição 2, e salvo alguma informação ao contrário, quer dizer, salvo se eu falar explicitamente vá para outro endereço, ele vai continuar falando isso. Então, assim, a linguagem nos vai permitir com que a gente tenha a instrução atual operando em endereços sucessivos do ponto de vista de instruções. Mas nós também temos do ponto de vista de dados. O que significa isso? Significa, se vocês lembrarem, na aula passada a gente falou do main 129, que a gente também deu um nome de index para ele. O que significa isso? Significa que de algum jeito eu tenho que pegar esse 129 e trazer aqui, encontrar quem é o 129 aqui, tá? Então isso é o que a gente chama de endereçamento, tá? Eu preciso garantir que existam endereços, o endereço pode vir do PC, que está indicando qual é a instrução, e ele pode vir de alguma instrução que tem um dado ou um registrador que quer acessar a memória para esse conteúdo, ok? Bom, na hora que a gente começa a falar de endereçamento, uma outra coisa importante que a gente tem que ver é que os processadores não são tão compactos assim. A gente vai falar um pouco mais agora sobre como a gente pode expandir um pouquinho esse processador e acessar mais memórias. Então, pragmaticamente, eu tenho um disco ou SSD ou flash, quer dizer, a memória não volátil do seu computador, certo? Que é a memória mais lenta que você vai ter. Depois nós temos a memória principal, que é exatamente aquela RAM que vocês implementaram nos laboratórios passados, certo? E normalmente no meio do caminho entre o processador e a RAM, nós temos cache. O que significa cache? A cache é a memória mais rápida ainda e que ela vai ter um pedacinho da RAM aqui para a gente usar. Por que ela tem um pedacinho? Porque ela é uma memória bem pequena e quanto menor a memória, no nosso caso aqui nessa tecnologia, mais rápida ela vai ser. Ah, mas eu poderia fazer uma cache do tamanho da memória principal? Você poderia fazer, ela ficaria lenta. Então, você precisa de uma cache menor. E essa cache menor vai te dar a ideia de caber a memória principal toda. Obviamente não vai caber tudo, mas ela vai colocar uma boa dose do conteúdo ali, ela vai ter um protocolo, ela consegue ter uma boa dose de conteúdo. Então, se a gente começa a pensar que esse cara aqui é lento e esse aqui é rápido, certo? Nós temos aqui um meio do caminho, quer dizer, a nossa memória principal, ela está no meio do caminho. Por outro lado, esse cara aqui é barato, esse cara aqui é caro. Logo, a memória principal também está no meio do caminho. Ela dá uma boa relação de custo-benefício entre velocidade e o custo, né? Então, ela é razoavelmente rápida e ela também é razoavelmente barata, tá bom? Bom, aí a gente já falou sobre a memória, a gente faltou falar sobre esses componentes que estão aqui, que são nossos registradores, tá bom? Nossos registradores, então, a gente já viu na aula passada como é um registrador desse. A gente está falando sempre em registradores de 16 bits, tá? E esses registradores vão guardar dados do nosso processador enquanto a gente está operando. Observa que ele está super próximo da LU, tá? E a gente vai poder falar com esses registradores de forma bem mais rápida. Eles são mais rápidos ainda do que a cache, tá? Então, tipicamente, a nossa CPU vai ter pouquíssimos registradores,
mas eles são razoavelmente rápidos de ser acessados e facilmente acessáveis, tá? E aí vai depender um pouco da quantidade deles e da funcionalidade dele, depende da linguagem assembly e depende também da implementação do processador. Então, esses são os registradores que a gente chamou de registradores de dados aqui. E, por exemplo, a gente está falando, some o registrador 1 com o registrador 2. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente está olhando e como é que a gente poderia fazer. No nosso caso específico, o que significa isso? Observa que eu não falei o que significaria essa instrução, mas uma forma de interpretar essa instrução é que R2 vai ser igual a R2 mais R1. De onde eu tirei isso um pouquinho da cartola nesse momento, porque vocês não viram a especificação da instrução ainda, tá? Mas é assim que funciona. Então, esse registrador, o segundo registrador, nesse exemplo aqui, ele é o registrador de destino, e a gente está colocando o R2, então vai passar a ser, vai guardar a resposta da soma de R2 com R1. Ok? Como é que ficaria isso aqui, então? Eu tenho 10 para o R1, eu tenho 25 para o R2, então, depois disso, a gente quer que o valor 35 seja gravado no nosso registrador 2, certo? Então, se eu avançar o slide, nós temos 35 aqui gravado no registrador 2. Então, nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com esse registrador, nós estamos colocando o valor nesse registrador, nós estamos operando em cima dele. E é muito comum a gente fazer isso, é muito comum que as operações de LU operem fortemente em cima do banco de registradores. Como a gente já tinha falado, ele é a memória mais rápida que nós temos no nosso processador. Por outro lado, é o que eu tenho em menor quantidade ainda. Tá? Pode ver que aqui eu não falei mais de cache, eu não estou mais falando de SSD. A gente está enxergando tudo fora do processador como uma única memória. Tá bom? Próximo passo para a gente trabalhar é que, como eu não tenho registrador suficiente, de vez em quando eu vou ter que guardar resultados desse registrador na memória e eu vou ter que ler resultados desses registradores da memória também. Então, a gente vai começar a pegar a nossa primeira instrução, uma instrução de armazenamento. Eu vou pegar, nesse caso aqui, o registrador R1 e vou guardar no endereço que está indicado pelo registrador A, que, por enquanto, nós não sabemos onde é o registrador A, onde ele está armazenado, mas a gente tem uma dicasinha aqui que essa setinha está nos apontando para a posição 137. Então, a gente vai trabalhar com a suposição que um registrador A ele está com o valor 137. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar o valor 77 do registrador R1 e vai guardar na memória. Observe que aqui o conceito de guardar não significa que eu vou colocar ele lá e vou tirar daqui. Significa que um ciclo depois eu tenho 77 aqui na posição 137, mas eu continuo tendo o valor do registrador. A diferença agora é que eu posso trocar o valor do R1, fazer outra operação com R1, sem que com isso eu perca o valor, porque quando eu precisar eu vou até a memória e pego esse valor. Tá bom? Observa que a gente foi razoavelmente explícito que eu quero guardar o 77 na posição 137, mas não tinha nada disso escrito aqui, notou? Eu preciso olhar o registrador R1 e eu preciso olhar um certo registrador de endereço aqui, tá? E a gente tem múltiplas formas de poder definir isso e de colocar instruções para esse registrador, tá? E aqui estão algumas delas. Então, nós chamamos isso de modo de endereçamento. O que é um modo de endereçamento? É o jeito que nós temos para expressar o que vem aqui do ponto de vista de endereço e onde eu vou atuar. Observa que eu estou falando sempre da mesma instrução de soma, e essa mesma instrução de soma ela vai fazer uma única operação, que é a nossa adição, mas ela vai fazer a nossa operação de forma diferente, dependendo de onde e de como ela está recebendo o parâmetro. No primeiro caso, ela recebe 2 registradores, então o nosso resultado passa a ser, o R2 vai receber o resultado de R2 mais R1. Tá? No nosso segundo exemplo aqui, ela já recebe uma posição de memória e um registrador. Qual o nosso significado? Essa posição de memória e esse registrador vão ser usados para compor a operação. Observa que o segundo parâmetro, ele é usado 2 vezes na expressão, tá vendo? Então, assim, eu vou pegar o R2, ele aparece 2 vezes, R2 igual a R2 mais R1, e na segunda instrução, no modo de endereçamento direto, eu tenho M200,
recebe M200 mais R1. Além disso, nós temos, a gente tem que chamar atenção no caso do modo direto que o 200 está aqui, certo? E eu posso agora ter um modo indireto, quer dizer, o meu modo indireto é o exemplo que a gente tinha da instrução anterior, que tinha um 137 lá que a gente não sabia de onde ele veio. Nesse caso especificamente eu estou falando, existe um valor do endereço que está no registrador A. Vá lá e naquele endereço que o registrador A aponte, some R1. Então nesse caso aqui, observa que eu estou falando main A, quer dizer, eu tenho main com o A como endereço, vai receber main A mais R1. Tá? Então, nesse caso direto, eu tenho o número 200 explícito, indireto, eu tenho o arroba. Tá? E nós temos um outro modo de endereçamento, que é o modo chamado de imediato. Eu vou somar ao R1 o valor 73, quer dizer, eu não preciso ir a nenhum registrador buscar o valor. Eu já sei esse valor e ele está aqui com a gente. Então, eu estou falando R1, recebe R1 mais 73. Existem variações de modos de endereçamento, existem mais outros tipos. No nosso exemplo aqui, a gente vai focar nesses 3 modos de endereçamento aqui, tá bom? Essa é a forma que a gente vai falar sobre os modos de endereçamento e aí com isso a gente consegue compor nossas instruções, a gente consegue também olhar e trabalhar alguma informação um pouco mais precisa sobre a expressão dessas instruções. Se a gente pegar, por exemplo, o modo de endereçamento direto, eu consigo acessar uma posição de memória, mas é muito comum a gente usar, por exemplo, o modo indireto para acessar uma string, porque eu posso incrementar meu A o tempo inteiro e ir acessando posições sucessivas, tá? Então a gente vai usar variações do modo de endereçamento de acordo com a funcionalidade que a gente quiser, tá? Outra parte que a gente vai falar agora, a gente já tinha mencionado um pouquinho na aula passada sobre entrada e saída. O que são entrada e saída? São componentes do nosso processador que ele pode atuar, ele pode fazer operações de fornecer dado para o processador ou deixar o processador expressar com o mundo externo. Alguns exemplos aqui, eu já tinha falado, teclado e mouse, 2 dispositivos de entrada. Câmera também é um outro dispositivo de entrada. Nós temos sensores diversos, você poderia ter um sensor de temperatura, certo? Vários tipos de sensor de luminosidade são componentes, no caso, de entrada. Nós temos impressora como sendo um dispositivo de saída, então você pode imprimir nela e você simplesmente sai coisa do computador para a impressora, mas não volta. Observe que se você tivesse uma multifuncional com scanner, aí sim, ele seria de entrada e saída. No fundo, o scanner é um dispositivo de entrada e a impressora é um dispositivo de saída. Nós temos a nossa tela, como a gente já tinha falado anteriormente. Antigamente a tela era sempre um dispositivo de saída. Hoje em dia, com touchscreen, ela também pode servir de entrada. Ou você pode pensar até em quebrar como se fossem 2 componentes, o seu display propriamente dito, que vai mostrar a informação. E também, do outro lado, você pode pensar que você tem um sensor de toque. Tá? E nós temos placas de som, dispositivos de saída de som, caixas de som, que são dispositivos de saída também. Tá bom? Para cada um desses, a gente precisa claramente definir um protocolo. Tá? Aqui é muito importante a gente falar no protocolo como uma convenção. Como que eu vou falar com o teclado? Como que eu vou falar com cada um desses componentes? Certo? Então, no caso específico do teclado, eu poderia virar e falar o seguinte, olha, na posição, certo? Vamos usar o mouse aqui, que é o exemplo que está aqui embaixo. Na posição 1, 2, 3, 4, 5 de memória, tem a direção do último movimento do mouse. O que significa? Se você pegou o seu mouse e moveu para a direita, você vai ler a posição 1, 2, 3, 4, 5 e vai estar indicado lá que o mouse se moveu para a direita, vamos supor aí de 10 passos. O que quer que signifique 10 aí, você vai ter que convencionar também. Eu poderia pensar que o teclado na posição 1000 tivesse o teclado, eu fosse ler o que está escrito no teclado, então vamos supor que a pessoa aperte a letra A. Se a gente olhar a codificação ASCII do A, a gente sabe que ele é o número 65. O que significa? Que na hora que a pessoa aperta a letra A, a gente vai ter o valor 65 na posição 1000 de memória. Então, desse jeito, eu leio a posição 1000 de memória e ele vai me falar, olha, está lá a letra A. E aí poderia ter outras letras e qualquer outra coisa. Então isso aqui é uma convenção, isso aqui é um protocolo de comunicação. Periféricos distintos podem ter protocolos distintos.
e às vezes a gente tem um pouco mais de macro protocolos, a gente tem formas mais genéricas de trabalhar, como por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de PCI Express ou PCIe, quer dizer, o protocolo de comunicação que você faz com placas que estão ligadas no seu computador, seja a sua GPU ou seja controladores USB. Por falar em USB, o USB também é um outro protocolo desse, e apesar dele estar dentro, você tem que falar com USB tipicamente falando via PCI. Aí via PCI você fala com USB e através do USB você fala com seu pendrive. Então você tem uma cadeia de protocolos que você tem que ser capaz de fazer, certo? Para cada cenário desse a gente precisa olhar e a gente precisa entender um pouco dos protocolos. A gente não vai entrar em muito detalhe aqui nessa disciplina sobre esse, a gente vai trabalhar com dois componentes que precisam de protocolos, um deles é o teclado, outro deles é o vídeo, mas a gente não vai falar sobre os outros. E aqui só para poder falar um pouquinho mais de exemplos, né? Tem um exemplo aqui que, de repente, a posição 4, 5, 6, 7 e 8 indica para a impressora se ela quer imprimir de um lado ou dos dois lados da folha. Então, você pode escrever ali algum valor para indicar se você quer imprimir de um lado da folha ou de outro lado da folha, tá? Então, essa parte aqui é a parte de entrada e saída que a gente ia falar. Vamos falar um pouquinho agora de controle de fluxo. Eu dei um exemplo lá da instrução de GoTo, eu dei um exemplo da instrução de salto, e o importante para a gente nesse caso aqui, dado que nós temos um processador, é que nós temos sempre uma instrução que é a instrução atual. No nosso exemplo aqui, PC igual a 1. Nós estamos executando a instrução 1. E aí, se eu precisar decidir fazer uma coisa diferente, tomar alguma decisão no meu código, e as decisões tipicamente são tomadas na forma de if, por exemplo, você pode tomar decisão com laços também, mas vamos pensar na forma de um if. Então eu tenho uma sequência de código aqui e eu tenho o else com outra sequência de código. E com isso a gente precisa decidir se a gente vai andar na direção do then, quer dizer, na direção dentro do if, ou na direção do else que nós temos. Isso aí significa que eu vou precisar de instruções de controle de fluxo, tá? Ok? Então a gente já falou aqui, tipicamente as CPUs executam instruções em sequência, mas de vez em quando a gente precisa saltar e executar alguma coisa em outra posição, tá? Então a gente precisa de algum jeito saltar para outra posição de memória. Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo que nós temos, é um exemplo de código que ele vem aqui para baixo, e esse exemplo de código, quando ele chega na posição 156, está escrito jump 102, então ele volta para cá, tá? Isso significa que esse código tem uma cara de loop, certo? Como a gente pode ver aqui do lado direito, certo? O código vem e executa aqui e, de repente, volta para cá. Alguma coisa vai ter que acontecer para que ele saia desse loop, ou então ele vai ficar no loop infinito, mas tudo bem, nós estamos trabalhando com esse sequência de código e nós usamos uma instrução de salto para justamente fazer esse modelo do loop. Certo? Bom, a gente normalmente vai trabalhar com essa sequência de instruções uma atrás da outra. Nós temos o jump incondicional, mas às vezes a gente precisa ter jumps que checam por uma dada condição. Por exemplo, aqui, se eu quiser fazer if R1 maior que 0, eu preciso testar alguma condição. E no caso específico nosso, existe um jump, por exemplo, JGT, nesse exemplo aqui, que é jump if greater. Bem, depois a gente vai falar sobre todas as variações de jump, tá? Nesse caso aqui, ele vai saltar se ele é maior, então se ele for maior, ele vem para a parte que continua, e se ele não for maior, ele vem para essa parte aqui, tá? Esse é o nosso código, é assim que a gente vai ter as nossas instruções de controle de fluxo. Tá, pessoal? Então, isso aqui é a parte mais introdutória sobre funcionalidades que a gente tem em linguagem Assembly. Tá? Eu vou encerrar por aqui e na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre a instrução Assembly do processador Hack. Tá?